Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com um pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta. Mas aí eu lembro da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da Tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do Teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que Tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre Ti, de depender mais de Ti e de testemunhar a Tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de Ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que Tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és Tu, Deus. Eu quero Te ouvir mais, quero ser sensível à Tua voz, quero aprender a seguir as estratégias que vêm de Ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a Tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu Te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em Ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a Tua graça é suficiente e que em Ti sempre existe esperança. Tu sabes de tudo que acontece comigo. Nada está escondido dos Teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é a solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no Teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito.
Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu, e isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora, e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor, dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que Tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em Ti, que eu posso todas as coisas porque Tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de Ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer. Eu chego mais uma vez diante de Ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor, obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que Tu és fiel. Eu acredito que Tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas Tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova a minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo, porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti.
A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante, inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com um pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta. Mas aí eu lembro da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da Tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do Teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que Tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre Ti, de depender mais de Ti e de testemunhar a Tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de Ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que Tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és Tu, Deus. Eu quero Te ouvir mais, quero ser sensível à Tua voz, quero aprender a seguir as estratégias que vêm de Ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a Tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu Te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em Ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a Tua graça é suficiente e que em Ti sempre existe esperança. Tu sabes de tudo que acontece comigo.
Nada está escondido dos teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é a solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu. E isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor, dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que Tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em Ti, que eu posso todas as coisas porque Tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de Ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer. Eu chego mais uma vez diante de Ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor,
Obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que Tu és fiel. Eu acredito que Tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas Tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo, porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti. A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante, inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com um pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta. Mas aí eu lembro da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da Tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do Teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que Tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre Ti, de depender mais de Ti e de testemunhar a Tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de Ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que Tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és Tu, Deus. Eu quero Te ouvir mais,
Quero ser sensível à tua voz. Quero aprender a seguir as estratégias que vêm de ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em Ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a Tua graça é suficiente e que em Ti sempre existe esperança. Tu sabes de tudo que acontece comigo. Nada está escondido dos Teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no Teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu, e isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora, e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor, dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que Tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em Ti, que eu posso todas as coisas porque Tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de Ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer.
Eu chego mais uma vez diante de ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor, obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que Tu és fiel. Eu acredito que Tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas Tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova a minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo, porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti. A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante, inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com um pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta. Mas aí eu lembro da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da Tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do Teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que Tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre Ti, de depender mais de Ti
e de testemunhar a tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de Ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que Tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és Tu, Deus. Eu quero Te ouvir mais, quero ser sensível à Tua voz, quero aprender a seguir as estratégias que vêm de Ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a Tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu Te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em Ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a Tua graça é suficiente e que em Ti sempre existe esperança. Tu sabes de tudo que acontece comigo. Nada está escondido dos Teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no Teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu. E isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor, dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito
e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em ti, que eu posso todas as coisas porque tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer. Eu chego mais uma vez diante de ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor, obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que tu és fiel. Eu acredito que tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova a minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo, porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti. A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante, inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com um pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta.
Mas aí eu lembro da tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre ti, de depender mais de ti e de testemunhar a tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és tu, Deus. Eu quero te ouvir mais, quero ser sensível à tua voz, quero aprender a seguir as estratégias que vêm de ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a tua graça é suficiente e que em ti sempre existe esperança. Tu sabes de tudo que acontece comigo. Nada está escondido dos teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é a solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu, e isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora, e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor,
Dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que Tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em Ti, que eu posso todas as coisas porque Tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de Ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer. Eu chego mais uma vez diante de Ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor, obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que Tu és fiel. Eu acredito que Tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas Tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova a minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo, porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti. A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante e inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem.
que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com o Pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta. Mas aí eu lembro da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da Tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do Teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que Tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre Ti, de depender mais de Ti e de testemunhar a Tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de Ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que Tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és Tu, Deus. Eu quero Te ouvir mais, quero ser sensível à Tua voz, quero aprender a seguir as estratégias que vêm de Ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a Tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu Te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em Ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a Tua graça é suficiente e que em Ti sempre existe esperança. Tu sabes de tudo que acontece comigo. Nada está escondido dos Teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança.
Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu, e isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora, e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor, dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que Tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em Ti, que eu posso todas as coisas porque Tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de Ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer. Eu chego mais uma vez diante de Ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo, mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor, obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que Tu és fiel. Eu acredito que Tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas Tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova a minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo,
Porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti. A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante, inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Sabe, Senhor, hoje eu chego diante de Ti de um jeito muito simples, como quem chega para conversar com um pai que sempre tem tempo para ouvir. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos ensaiados, mas tenho um coração cheio de coisas que preciso te falar. E a primeira delas é: eu preciso de coragem. Coragem para viver cada dia sem desistir. Coragem para enfrentar as lutas que aparecem do nada. Coragem para acreditar que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Às vezes, Senhor, eu me sinto pequeno demais diante dos problemas. Parece que as lutas são gigantes e que eu não tenho força suficiente para continuar. E é nesses momentos que o medo tenta me paralisar, que a dúvida tenta invadir meu coração e que eu me pego pensando se realmente vou dar conta. Mas aí eu lembro da Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. E é como se uma chama acendesse dentro de mim. Eu respiro fundo e penso: se Deus está comigo, eu não preciso temer. Eu sei que viver não é fácil. Todo dia aparecem novas batalhas, algumas que eu já esperava, outras que pegam de surpresa. E quando isso acontece, eu posso até sentir vontade de largar tudo e me esconder, mas eu sei que não é esse o caminho. O que eu preciso é da Tua força, Senhor. Uma força que não vem de mim, mas que vem do Teu Espírito. Aquela coragem que me faz levantar mesmo quando já caí tantas vezes. Hoje eu oro, Senhor, para que Tu me ensines a enxergar os obstáculos de outra forma, que eu não veja as lutas como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Que cada dificuldade se torne uma chance de aprender mais sobre Ti, de depender mais de Ti e de testemunhar a Tua fidelidade. Porque eu sei que um campeão não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que se levanta confiando que não está sozinho. Senhor, às vezes eu tenho medo de falhar. Tenho medo de não corresponder ao que esperam de mim, medo de perder batalhas importantes, medo até de decepcionar a mim mesmo. Mas eu entrego todos esses medos diante de Ti agora. Me ajuda a não deixar o medo mandar na minha vida. Me ajuda a escolher a fé em vez da dúvida, a esperança em vez do desânimo, porque eu creio que a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente mesmo sentindo medo, confiando que Tu és maior que tudo. E eu sei que a vida de um campeão não se faz sozinho. Um campeão tem um treinador, alguém que guia, que dá direção, que aponta o caminho. E eu reconheço que o meu maior treinador és Tu, Deus. Eu quero Te ouvir mais, quero ser sensível à Tua voz, quero aprender a seguir as estratégias que vêm de Ti. Porque por mais que eu ache que sei lutar, eu sei que só vou vencer se andar segundo a Tua direção. Por isso eu oro, derrama sobre mim, Senhor, coragem em dobro, que eu acorde cada dia com a certeza de que vale a pena lutar, que eu não me entregue ao cansaço, que eu não me conforme com a derrota, mas que eu veja cada manhã como uma nova oportunidade de levantar a cabeça e seguir firme. E mais do que isso, Senhor, eu Te peço que a minha coragem não seja só para mim, que outras pessoas também sejam fortalecidas quando olharem para a minha vida, que a forma como eu enfrento as minhas lutas seja um testemunho de que vale a pena confiar em Ti, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as lágrimas escorrem, eu consiga mostrar que a Tua graça é suficiente e que em Ti sempre existe esperança.
Tu sabes de tudo que acontece comigo. Nada está escondido dos teus olhos. Tu conheces minhas vitórias, mas também conheces minhas falhas. Tu sabes quantas vezes eu comecei algo cheio de ânimo e depois pensei em desistir no meio do caminho. Por isso eu quero conversar contigo sobre algo que eu preciso muito: perseverança. Eu sei, Senhor, que a vida não é uma corrida curta, não é um momento rápido que se resolve em poucos segundos. A vida é uma maratona, uma caminhada que exige paciência, disciplina e constância. E muitas vezes eu me sinto cansado. Tem dias que o desânimo bate mais forte, dias que parece que nada avança, que tudo fica parado. É nesses momentos que a tentação de desistir aparece, como se largar tudo fosse mais fácil. Mas no fundo, eu sei, desistir não é a solução. O que eu preciso é aprender a continuar, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a manter firme o coração, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ensina-me a confiar no teu tempo e não querer apressar as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu já perdi oportunidades porque não tive paciência de esperar? Quantas vezes eu deixei de ver o resultado porque larguei a batalha antes da hora? Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser constante, quero ser alguém que segue até o fim, porque eu sei que é na perseverança que está a verdadeira vitória. Às vezes, Senhor, eu olho para o lado e vejo pessoas que parecem avançar mais rápido do que eu, e isso mexe comigo. Parece que a minha caminhada é mais lenta, que meu progresso demora, e eu acabo me comparando com os outros. Mas eu sei que cada jornada é única. O que o Senhor tem para mim não é o mesmo que tem para os outros, e eu preciso aprender a respeitar o meu ritmo. Me ajuda a não perder tempo me comparando, mas a valorizar cada passo que eu dou, por menor que pareça. Senhor, dá-me força para não desistir nos dias de silêncio. Eu sei que nem sempre vou sentir algo extraordinário, nem sempre vou ter sinais visíveis de que as coisas estão mudando. Muitas vezes o processo é invisível, é interno, e é nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Então eu oro, guarda meu coração da ansiedade, guarda minha mente da pressa e ajuda-me a confiar que, enquanto eu permaneço, Tu estás trabalhando nos bastidores. Eu também te peço, Senhor, que me lembre sempre do propósito, porque quando eu esqueço o porquê da caminhada, eu perco o foco, e é no foco que está a perseverança. Que eu nunca esqueça que a minha vida tem sentido em Ti, que cada passo dado é parte de algo maior. Mesmo quando eu não entendo tudo, mesmo quando os planos não saem como eu gostaria, ajuda-me a lembrar que Tu tens um plano perfeito e que perseverar é confiar nesse plano até o fim. Senhor, fortalece também a minha fé quando vierem as críticas e as vozes negativas. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, que não adianta continuar, que é melhor parar, mas eu escolho ouvir a Tua voz, acima de todas as outras. Eu escolho acreditar no que Tu dizes sobre mim, que eu sou capaz em Ti, que eu posso todas as coisas porque Tu me fortalece. Eu sei que perseverança não é apenas resistir, mas também é aprender no processo. Então, me ajuda a aproveitar o caminho, a não ver a jornada só como peso, mas como oportunidade de crescer, de amadurecer, de me aproximar mais de Ti. Que cada dificuldade me ensine algo novo, que cada atraso me dê mais paciência e que cada vitória, por menor que seja, me faça agradecer. Eu chego mais uma vez diante de Ti, não com as mãos cheias de vitórias humanas para mostrar, mas com um coração cheio de fé, porque eu sei que a verdadeira vitória não depende do que eu consigo por mim mesmo, mas daquilo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero conversar contigo hoje sobre isso, a vitória pela fé. Muitas vezes, Senhor, eu cresci achando que vitória era ganhar sempre, era nunca perder, era ter tudo do jeito que eu imaginava. Mas com o tempo, eu fui entendendo que a vida é bem diferente. Nem sempre tudo sai como eu planejo, nem sempre os resultados são como eu espero. Às vezes eu oro por algo e a resposta vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes eu me esforço ao máximo e mesmo assim não chego onde pensei que chegaria. E é aí que eu aprendo. A vitória não está em ter tudo perfeito, mas em continuar crendo,
mesmo quando as coisas não acontecem como eu queria. Senhor, obrigado porque a fé me lembra que eu não caminho pelo que vejo, mas pelo que acredito. E eu acredito que Tu és fiel. Eu acredito que Tu és poderoso. Eu acredito que, mesmo quando o cenário parece confuso, o Senhor continua no controle. E só esse fato já me dá vitória. Saber que a minha vida não depende do acaso, mas está nas Tuas mãos. Às vezes eu confesso, eu me sinto fraco. Tem dias que eu penso, será que vale a pena continuar acreditando? Mas então eu lembro de tantas promessas que o Senhor já cumpriu, de tantas orações respondidas, de tantos momentos em que eu pensei que era o fim e de repente o Senhor abriu um novo começo. E isso renova minha fé. Isso me mostra que a vitória não é sobre não ter lutas, mas sobre permanecer firme em meio a elas. Senhor, eu não quero medir minha vitória pelos olhos do mundo, porque o mundo diz que vitorioso é quem tem mais, quem brilha mais, quem aparece mais. Mas eu aprendi que a maior vitória é permanecer em Ti. A maior vitória é ter paz no coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. A maior vitória é descansar sabendo que o Senhor luta por mim, mesmo quando eu não posso fazer nada. Por isso hoje eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. Que ela não seja frágil diante das dificuldades, que ela não vacile com o tempo, que ela seja firme, constante, inabalável, porque é pela fé que eu posso chamar de vitória até aquilo que ainda não vejo. É pela fé que eu posso levantar a cabeça mesmo depois de cair. É pela fé que eu posso declarar que já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu também quero, Senhor, que a minha vitória não seja só para mim. Eu quero que outras pessoas vejam em mim o reflexo da Tua fidelidade. Que a forma como eu creio, como eu permaneço, como eu confio, inspire outros a também acreditarem. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que não existe batalha impossível quando se tem fé em Ti. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.